Pessoal, estou aqui com essa atividade sobre conjuntos para ajudá-los na ideia de construir aí uma definição de união e interseção para vocês que estão na fase inicial de estudos. Então, nessa atividade, temos o conjunto A e temos o conjunto B. O conjunto A é formado por todos os números pares menor que 10. Já o conjunto B são os múltiplos de 3 menores ou iguais a 15. Então, nesse caso, queremos agora dar o conjunto união, que é formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, basta você copiar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, que é o 0, o 2, colocando em ordem crescente, temos o 3, o 4, né? O 6, o 9, 8, né? 9, certo? O 12 e o 15. Então, observa-se que esse conjunto, todos os elementos que estão em A ou AB, estão dentro do conjunto A união com B. Já o conjunto interseção, usamos a conjunção I, ou seja, são os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Observando ali, podemos ter somente os números, os elementos 0 e 6. Essa nomenclatura aqui significa número de elementos que tem um conjunto A. Então, nesse caso, contando 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Assim como o número de elementos que pertencem ao conjunto B. No caso, são 6 elementos, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o conjunto A união com B possui 9 elementos. Deve-se prestar bem atenção que a união não significa somar o número de elementos de A e o número de elementos de B, pois assim estaríamos contando a interseção duas vezes. Portanto, aqui temos a quantidade de elementos que pertencem à interseção, que são 2, e concluímos que esse número mais esse, menos a interseção, resulta em 9. Ou seja, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção de A com B. Esta propriedade vocês irão usar nas atividades apresentadas no trabalho que vocês deverão entregar em aula. Outra importante fase que ajuda a interpretação é a representação por diagramas. Essa representação por diagrama, ela pode ser feita a partir de 2 círculos desenhados, certo? 2 círculos secantes que encontram em 2 pontos, onde a área de interseção dos círculos representará a interseção dos dois conjuntos. Podemos chamar esse aqui conjunto de A e esse aqui o conjunto de B. E nesse caso, essa região aqui seria a interseção com B. Sendo assim, a interseção A com B são os elementos 0 e 6, correto? Já essa região aqui do círculo, que pertence a somente A, são os elementos que pertencem a somente o conjunto A, que seria 2, não é? O 4 e o 8. Essa outra região que pertence a somente o conjunto B, seriam os elementos também que representa o conjunto B e que não pertencem à interseção. Nesse caso, o 3, o 9, o 12 e o 15. Assim, a partir desse exemplo, vocês conseguirão ter uma boa noção para fazer as atividades apresentadas no Virtual IF e qualquer dúvida estarei à disposição. Bom trabalho.